Uma denúncia de maus tratos contra animais em canil na posse gerou uma grande polêmica nesta semana. A Polícia Militar e pessoas voltadas ao trabalho de proteção foram chamadas para socorrer os bichos que estariam abandonados. Um canil localizado no bairro da Posse, divisa com Campo Grande, está sendo investigado pela polícia sob suspeita de maus tratos contra animais. Uma denúncia que começou através da rede social Facebook culminou em uma operação policial na localidade. Os bichos teriam sido doados por empresários e estariam passando por situações de fome, sede e até canibalismo. Os cães em questão teriam sido doados pelo Hotel Le Canton, em Vargem Grande. Eles seriam de propriedade do antigo sócio do hotel, João Uchoa, que morreu há pouco tempo. Eles teriam sido entregues ao proprietário do sítio, Bruno Polderman. Tudo começou com uma denúncia via rede social. Uma fotografia postada por um internauta mostrava um cão caído, sem uma das patas traseiras e com uma enorme ferida na coxa. A imagem ganhou repercussão entre os membros da ONG Grupo Estimação, que resolveram ir até o local para verificar. E quando eu vi a imagem, eu não acreditei. Tinha um cachorro sem uma perna inteira e um monte de cachorros juntos num espaço pequeno. E resolvi ir lá, não pensei se podia entrar ou não podia entrar e entrei. Entrei e fui também com polícia, consegui chamar o Mário Guimarães, a polícia, a veterinária Ângela Lins e fomos lá para ver a situação. E entramos direto. E a situação era de calamidade pública, canil do inferno, pode-se chamar. Os animais estavam... 30 animais, mais ou menos, num lugar confinado, juntos, 4x4, sem comida, sem água. Aí eu fui avisada por pessoas lá de dentro que eles estavam naquela situação desde terça-feira passada, isso quer dizer, uma semana, estava completando. Um cachorro no meio deles morto, deitado ali morto, no meio deles. Os outros já olhando para tentar comer. E... nem uma gota de água, nada de comida e um monte de cocô, de fezes, moscas, um cheiro do inferno. Já o também cuidador Mário Guimarães diz que enquanto sua colega entrava no sítio, ele resolveu procurar os responsáveis pelo local. Antes eu gostaria de esclarecer que ao entrarmos no sítio, eu me dirigi à sede da propriedade, que é logo na entrada, à direita, e não consegui falar com o senhor Bruno, eu queria pedir a ele uma autorização, falar o que estava acontecendo com ele primeiro, sobre o que estava sendo postado no Facebook, nas mídias, né? E esclarecer o fato a ele, talvez ele também não tivesse conhecimento, e pedir que ele nos franqueasse a entrada para verificarmos o que estava acontecendo. Não consegui falar com o senhor Bruno, segundo os empregados ele estava passando mal, doente, e uma das empregadas chamou o irmão dele, o Luiz, que me recebeu muito carinhosamente, e conversamos, eu conheço ele, advogado, eu sou servidor público também do judiciário, e ele me franqueou a minha entrada à casa, eu tive acesso aos canis, e aí sim, lá eu fiquei estarrecido. Não acredito que o Luiz não sabia dessa situação, contrariamente ao Bruno, que se ele cuidava dos animais tinha que ter ciência dessa situação. Os animais estavam todos confinados num único local, cerca de 27 animais, num cubículo de 16 metros quadrados, no máximo, entre fezes, sem água, sem comida, animais grandes com animais pequenos. Um deles estava morto, demoramos a perceber isso, ele estava morto, com a pata presa no estrado. Eu acho que ele prendeu a pata no estrado, não conseguiu tirar a pata. Você fica imaginando quanto tempo alguém deixou de ir lá e verificar essa situação. E estava lá morto, estava de morrer de inanição. Tinha um outro cachorro sem uma das patas, eu não sei em que estado ele chegou lá, se ele já era assim ou não. Ele também não andava, ele era paraplégico, ele se arrastava. Tentou chegar na água, mas não conseguiu, que os outros animais não permitiram, né? Eram muitos animais para um único local de vasilha de água, nós não conseguimos achar nenhuma outra vasilha que pudesse receber água, né? E no outro local, uma outra baia pequena, tinha apenas um cachorro, e numa outra baia, eram duas baias separadas, pequenas, cada uma com um cachorro. Um cachorro completamente apático, enorme, e o outro mais agressivo. Segundo o rapaz que me acompanhou, que parece que é inquilino na propriedade, esses cachorros estavam separados por serem agressivos, né? E tinha outros cachorros soltos na propriedade, alguns dos próprios inquilinos, e outros que, segundo o Luiz, eram também desse grupo que veio do Hotel Le Canton, mas que ele soltou porque estavam muito doentes e ele resolveu soltar os cachorros. Então tinham lá cerca de 5 ou 6 cachorros soltos e quase 30 presos nos canis. A visita foi acompanhada pela veterinária Ângela Lins. Olha, quando eu cheguei lá no canil,
eu constatei maus tratos, né? Os animais sem comida, sem água, 2 animais, um com a perna dilacerada. Eu não tenho como afirmar que tenha sido outro cachorro, porque eu não tive acesso a esse animal. Então, um cachorro estava com a perna dilacerada, o outro animal também estava morto. Então, eu não posso dizer por que aquele animal morreu, porque eu não pude mexer nesses animais. A gente foi ameaçado, né, de processo, de um monte de coisa, se a gente chegasse a tocar nesses animais. Então, a gente saiu dali, fomos até a delegacia fazer o registro de ocorrência para que eu pudesse voltar com a escolta da polícia, para que eu pudesse mexer nesses animais. Na volta, quando voltamos, esses animais já tinham sido retirados desse canil, já tinham sido enterrados. Então, a prefeitura já tinha passado lá, tinha feito a eutanásia desse que ainda estava vivo, e o outro já tinha morrido. Então, esses 2 animais já tinham sido enterrados. E nessa volta à tarde com a polícia, a situação não tinha mudado muito da parte da manhã. Eles separaram os animais, mas 2 canis estavam sem comida e sem água, continuavam, e os animais estavam sem abrigo. Então, quer dizer, em Campo Grande, um lugar frio, onde os animais agora, nesses 2 dias, pegaram chuva, né? Então, estão propensos a ter pneumonia, doenças respiratórias, sem comida, sem alimentação adequada, sem um abrigo. Então, quer dizer, a situação do canil é muito grave. Sendo que, assim, isso é recorrente. Ano passado, eu mesma, com a Tânia, fizemos uma denúncia desse canil de maus tratos, né? Isso está no Ministério Público. E, infelizmente, essa denúncia foi arquivada, dizendo que o canil tinha condições de receber esses animais. Tanto não tinha que, novamente, mais uma denúncia foi feita, mostrando que esse canil não tem a adequação para manter esses animais, né? Na delegacia, o caso ganhou um boletim de ocorrência. Em seu despacho, o delegado Walter Barros teria indicado a presença de uma equipe do setor de zoonoses da prefeitura para checar a situação. Na manhã desta quarta-feira, dia 18, a reportagem da Diário TV esteve no sítio Bela Vista. Sem agendar ou avisar com antecedência sobre nossa empreitada, fomos recebidos pelo proprietário Bruno Polderman, que autorizou a entrada e a visita da equipe ao canil. Constatamos como meros observadores que o espaço está longe de ser apropriado para esse tipo de serviço. Haviam dezenas de cães soltos pela propriedade e alguns acessavam facilmente a rua por fendas na cerca viva. Na parte alta do terreno, os canis. Haviam 3 baias ocupadas, sendo uma com um pequeno grupo de cães e outras 2 com um animal cada. Os animais, tanto os soltos quanto os presos, não aparentavam qualquer doença, embora não tenhamos qualificações técnicas para esse tipo de conclusão. Os canis feitos de tijolos estavam fechados com gradis improvisados. Havia comida em abundância. Comedouros espalhados em pontos estratégicos da propriedade também tinham comida e podiam ser acessados pelos animais que estavam soltos. Bruno se mostrou solícito e respondeu a todos os questionamentos. Tem um objetivo de defamar, de prejudicar, de atrapalhar, porque se eles viram que estava errado, por que não falaram comigo? Ou então, por que não tiraram os cachorros? Porque eles ficaram falando dos cachorros, mas não tomaram providência nenhuma. Os cachorros continuam sofrendo. Assim, como você está vendo, está solto, está andando, está passeando. Eles estão sofrendo assim. Por isso que eles não falaram, não tem lógica o que eles fizeram. As pessoas falaram, Bruno, que foram trazidos alguns cães para cá, provenientes do Hotel Le Canton, que, aliás, você teria inclusive recebido por isso, e que alguns desses cães estariam com fome, estariam canibalismo, comendo uns aos outros. Isso procede? Você tem conhecimento disso? O que aconteceu é o seguinte: eu recebi do Le Canton, realmente, para colocar os cachorros aqui. E o Le Canton deu todo o apoio, deu o gradeado, deu tudo para que possa fazer um canil até melhor. Mas isso leva um tempo. Eu estou usando o que eu tinha e era o suficiente. Porém, alguém, que eu não sei quem, as crianças talvez possam falar, porque recebeu ordem de levar os cachorros e botar tudo junto.
Num espaço pequeno, obviamente, eles brigam. Não existe canibalismo, existe uma briga. Aí machuca um lado, machuca um outro. Mas machucou só um e quando eu soube, peguei e separei eles, como você viu. E tem outros aqui para não haver briga. Os que brigam a gente separa, isso é óbvio, né? Por que você acredita que isso pode ter sido algum tipo de sabotagem, alguma coisa que estão tentando fazer contra você? Porque ela já vem... Ela, por exemplo, na época da tragédia, ela veio aqui e levou 55 cães que eu tinha aqui, bem tratados, como estão vendo. Todos eles estão bem tratados, estão gordos, estão tranquilos. E levou também um Afeganistão que eu ganhei de um senhor, era puro, e ela sumiu com esses cachorros e não deu satisfação. Assim, bem como ela também, a Bebete, que recebeu do governo para cuidar de cachorro, perdido na rua. Ela tirou de dentro de casa de outras pessoas. Isso até lá no Caleme pode ver que ela foi lá e entrou na casa, pegou, tirou e levou. Como se o cachorro tivesse abandonado. É claro que a dificuldade de vir para cá, na época, nas primeiras semanas, era muito grande. Por causa das pedras que tapavam a rua. Mas a gente vinha assim mesmo e cuidava dos cachorros. Além disso, ainda tinha um morador aqui que cuidava dos cachorros. O que você pretende fazer agora? O que você pretende aguardar para ver? Quais são os teus próximos passos em relação a essa situação? Eu estou tranquilo, eu vou continuar cuidando dos meus cachorros e vou ver o que a justiça vai fazer. Citada por Bruno, a protetora Bebete Filpe, que também é da ONG Estimação, se defendeu. De fato é verdade. Por ocasião da tragédia, nós fizemos resgate de animais que tinham donos, só que os donos estavam desabrigados, eram escombros, verdadeiros, foi uma coisa devastadora, e nós tiramos realmente animais de várias localidades, amarrados com 10 centímetros de corrente, em vigas, sem água, sem comida, guardando roupas com lama. Tiramos animais próximos a corpos humanos de donos que faleceram, e muitos que as pessoas iam embora e deixavam, guardando seus pertences que já não tinham mais utilidade, porque estavam todos elameados. Então realmente eu peguei, porque eu acho que a crueldade contra os animais é um crime que hierarquicamente é superior, e para salvar a vida deles. Esses animais foram todos acolhidos, foram para o galpão e os donos podiam ir buscá-los de volta, só que quase ninguém foi. Inclusive alguns animais que já estavam sob a guarda do Bruno, você teve essa situação também? Foi feito um resgate. Esse resgate foram pessoas que eu pedi para fazerem. Eles já estavam perdidos e iam morrer. Não tenha dúvida que iam morrer, porque foi em Campo Grande, que todo mundo sabe que o bairro foi todo destruído. Iam morrer sem sombra de dúvida esses animais. Nós resgatamos sim. Outra alegação dele, Bebete, é que você teria recebido muito dinheiro do governo, por conta de uma ONG, e dinheiro esse para cuidar dos animais, enfim, e que essas ações suas seriam para se autopromover. É verdade isso? O que você tem a dizer? Não é verdade. Na verdade, eu queria era desaparecer e não aparecer. Não, eu nunca tive uma ajuda nenhuma do governo. Pelo contrário, o nosso trabalho ajuda o governo a proteger os animais, que senão a cidade seria um caos. Na própria tragédia, nós resgatamos em torno de 2.000 animais, sem qualquer ajuda das autoridades públicas. Pelo contrário, as autoridades públicas me procuraram para me entregar milhares de cachorros, dezenas de cachorros que eles recolhiam dos escombros e não tinham onde colocar.